nós precisamos sempre ter em mente que Satanás é o inimigo do casamento e da família. E este sempre lutou e continua lutando contra esta instituição divina que é o casamento e a família. Então, nós estamos gastando tempo. Ouvimos pastor Mateus, pastor Tiago, pastor Janai, trazendo ensinos preciosos dentro desta matéria, dentro deste assunto. E nós estamos procurando abranger o máximo possível deste assunto. Por quê? Porque o conhecimento da verdade é uma arma poderosa contra o engano e as distorções deste tempo tenebroso. Nós estamos assistindo uma verdadeira desconstrução do modelo bíblico de casamento, de família e de padrão pessoal. O mundo todo está se alinhando às pautas que eles entendem devem ser implantadas no mundo todo. É interessante que, olhando-se por percentagem, nós estamos falando de 1,5% da população brasileira que querem impor aos outros 98,5% da população brasileira o seu modo de vida. Eles não querem só a aceitação do modo de vida deles. Eles querem é que todos se dobrem diante deles. Então, a igreja sempre será a voz de defesa da palavra de Deus. Conversava com um pastor esta semana e ele me contava o fato de um jovem que veio do norte do país, e ele dirige igreja no centro-oeste. Veio do norte do país para o centro-oeste, tornou-se membro da igreja com nome masculino, passou cerca de 6 meses a 8 meses sem ceia, sem frequentar culto, sem nenhuma atividade no corpo de Cristo. E esta semana aferiu uma ligação para a secretaria da igreja querendo registrar-se com um novo nome. Ele era membro da igreja com o nome masculino, fez as ditas intervenções cirúrgicas para mudança de sexualidade, e olhando a foto, eu até brinquei, e só brinquei mesmo, que o assunto é tão pesado que parece que o Filho de Deus, ou seja lá de quem for, ficou mais bonito mulher do que era homem. Homem ele era tudo torto, mas a cirurgia deu uma alinhada no miserável e ele ficou até mais ajeitado. Aí ele ligou para a secretaria da igreja dizendo: eu quero uma nova carteirinha com o meu nome de mulher. Não há possibilidade, mas veja, estão lá. Ele mandou para a secretaria da igreja o RG dele. O novo RG dele consta seu nome de mulher. Então está uma verdadeira desconstrução. Quando nós olhamos para a Bíblia, praticamos o que a Bíblia diz, nós fortalecemos as nossas convicções. Então, amado, não seja só um ouvinte, absorva o ensino bíblico, medite sobre o ensino bíblico, para que você tenha base sólida de fé e de convicção. Assim, meus irmãos, nós temos como a verdade bíblica a nossa arma poderosa contra toda distorção. O casamento, no modelo estabelecido por Deus, é uma instituição onde um homem se une a uma mulher e nesta união ambos se completam física, emocional
e espiritualmente. Casamento não é só uma união civil. Casamento, no modelo bíblico, é uma união que envolve a pessoa física, emocional e espiritualmente. Observe que na nova versão internacional da Bíblia, Efésios 5:29 diz assim: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Dentro do casamento é preciso haver o cuidado físico mútuo entre o casal. Se importar com o bem-estar físico da pessoa com quem você está casado é imprescindível. Também cuidar do bem-estar emocional faz parte. Cuidar do bem-estar do outro é uma necessidade de primeira grandeza para quem quer ter um casamento bem sucedido. Outro sim, dentro do casamento bíblico e do casamento em geral, é inadmissível qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica. É dever do casal zelar para que seu relacionamento nunca se torne tóxico, colérico ou agressivo. Precisamos zelar por isso. Precisamos ter isso em mente. Não cabe violência no casamento. Não cabe violência na família. Então, nós vamos hoje nos firmar em um dos planos importantes e em uma das vigas que sustentam o casamento, que é o diálogo, a conversa, o falar um com o outro. O diálogo entre marido e mulher é um dos pilares do casamento bem-sucedido e também uma maneira eficaz de se zelar pelo bem-estar um do outro. E nós vamos dar uma olhada aqui e tentar fazer isso da melhor maneira possível, mas eu digo que o lar precisa ser um ambiente onde ambos se sintam à vontade para se expressar de maneira clara, honesta, sincera, verdadeira, sabendo que serão ouvidos e entendidos de maneira correta, o que ocasionará sempre resultados positivos e reforçará a confiança. Eu preciso ter no meu cônjuge a transparência. Casamento entre o casal não deve haver segredos, não deve haver nada escondido, não deve haver nada na vida da esposa que o marido não saiba, não deve haver nada na vida do esposo que sua mulher não saiba. Pode e deve, com sabedoria, e nós vamos falando disso, mas no casamento é um ambiente para se falar sem restrições, falar de tudo, falar de coração aberto. Nós já vamos chegar num ponto aqui interessante. Eu quero tomar aqui o exemplo da iniciativa da Torre de Babel, não pejorativo, mas daquilo que Deus diz a respeito do que estava sendo feito por aqueles primeiros habitantes da terra. E isso mostra, olhando para o casamento, o texto está em Gênesis 11:6 e diz assim: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Percebeu o próprio Deus constatando que, trazendo para dentro da estrutura da família, que um casal ou uma família que se une e falam a mesma língua são capazes de realizar coisas grandiosas. Não há restrição. Um casal unido, uma família unida, onde todo mundo consegue se comunicar, dialogar, todo mundo consegue se entender, todo mundo fala a mesma língua,
não tem nada que vai segurar o sucesso desta família. Não tem nada que vai impedir os projetos de Deus na vida desta família. Agora, é verdade que toda família, para ser bem-sucedida, precisa de um bom sistema de comunicação. Nós somos de estruturas familiares, quando casamos, diferentes. Eu, por exemplo, observo que tem gente que vem de família que todo mundo senta à mesa, todo mundo se conversa. Outros vêm de família que assentar à mesa não é um costume. Conversar assim entre família também não. E essas duas pessoas se unem no casamento, vão ter que ajustar o sistema de comunicação, senão vão ter problema. E aí, dentro da comunicação, tem um ponto que é crucial, que é saber ouvir o outro. Olha o que a Bíblia diz, Tiago capítulo 1, versículo 19, diz-nos assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Percebeu? Se nós atentássemos e praticássemos isso, metade dos desentendimentos cairia por terra. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas às vezes o que acontece é exatamente o contrário. A gente se ira rápido, não ouve e fala pra caramba. A gente não espera para falar, não ouve o outro. Então, dentro do casamento, dentro de qualquer relacionamento, e aí eu digo a quem quer namorar, namorar não é só beijar, não é só agarrar. Namorar também é conversar, dialogar. Beijando você não sabe o que a pessoa pensa. Para saber o que a pessoa pensa, você tem que conversar com ela. Agarrando, você não vai conseguir perceber os nuances da pessoa. E tem gente que diz assim: casei, mas eu não sabia que ele era assim. Passou o namoro todo agarrando, beijando, pulando, apanhando. Aí não conversa, não dialoga, não ouve a pessoa. Namorar, vá na casa. Hoje está uma mania de namorar fora de casa. Eu ainda sou do tempo que se pedia para o pai, se pedia para a mãe, ia dentro de casa, namorava dentro de casa, não namorava até de madrugada. 10 horas meu sogro mandava embora. Paz do Senhor, irmão Ângelo. Traduzindo, vai embora, acaba ruim, a hora já deu. No meu tempo a gente namorado não saía sozinho de carro, nem de a pé, nem de bicicleta, nem de nada. Hoje em dia, meu irmão, sangue de Jesus tem poder. Estão indo até para o escurinho do cinema. Sabe lá Deus o que está acontecendo. Ou é muita santificação, ou é muita sem-vergonhice. Dos dois, porque os dois não dá. Então a gente tem que começar a ponderar se quer namorar. Por isso que tem muita crise no casamento. Porque não se prepara para o namoro. Fica aquela coisa boa, aquele sentimento do namoro, ele é maravilhoso, né? Mas ele tem que ser comedido, visto com sabedoria, conheça a pessoa, né? Você não gosta do chulé, mas não prestou atenção, ele casou com o camarada que quando ele tira o sapato é uma bomba de Hiroshima. Depois de casar, não vai ter que reclamar. Ela não sabe cozinhar, mas você estava tão apaixonado, vai comer miojo o resto da vida. Você não viu? Tem que se ver isso. Não é só a paixão, aquele negócio, ai, me seca a boca, ai, que arrepio na espinha. Usa um pouco a cabeça. Dá uma olhada para ver como é que ela trata a mãe dela, como é que ele trata o pai dele. Porque se ele tem coragem de tratar mal o pai e mãe, você acha que ele não vai ter coragem de tratar mal você? Dá uma olhada como é que ela é em casa. Dá uma observada. Para com esse namoro clandestino. O menino sabe que está namorando. É namoro do James Bond. É tudo em secreto. Sujo debaixo d'água. Quando veja está casando. E ainda fala, é mistério. Para com esse namoro clandestino, esse namoro do Paraguai. Namora direito, você é crente. Pega essa moça pro pai dela. Eu tenho medo do pai dela. Ela medo de ficar agarrando a filha dele. Você não tem não, né? Ai, cara, velho, chega lá, faça como eu fiz.
apaixonar hoje. Aguentei, estou firme. Namora do jeito certo, galera. Vamos lá. Ouça com o coração do outro. Ouvir é uma abertura ativa no sentimento do outro. Agora, a gente que é casado, a gente sabe, né? Ouvir uma mulher é uma coisa, ouvir um homem é outra, totalmente diferente. Se você, por exemplo, tem dois homens, um vai contar uma coisa séria para o outro, você ouve, ou assim, acabou de ouvir? Você olha o camarada e diz: concordo com isso, concordo com isso, concordo com isso, mas não concordo com aquilo ali. Ele vai dizer: é mesmo, né? Vou dar uma pensada, vou dar uma olhada nisso aí, vou analisar. Você é homem. Um homem e uma mulher conversando, a mulher começa a falar: se eu fizer assim, aí na hora, olha para mim. Você não me ouve, você não me dá atenção, você não se inclina. É mulher, irmão. Mulher é assim. Ela acha que a gente ouve com os olhos. Ela acha que você estar olhando para ela é o momento que você está dando atenção. Homem não, você sabe que ele está te ouvindo, você está falando. Entenda, você não casou com um homem, você casou com uma mulher, meu filho. Quando ela está falando com você, seja inteligente, quando ela começa a conversar, fica olhando para ela e falando assim: tô bege. Uau! Meu Deus, menina, que coisa terrível. Você casou com uma mulher, ela quer atenção. Ela não quer conversar com você que você olhando o papagaio, vendo a hora, olhando no celular. Ela quer que você olhe para ela. E ouvir é uma arte, meu irmão. Para ouvir. Geralmente os casais se ouvem fazendo julgamento. Não começou nem a ouvir, a pessoa está no meio da frase, o cônjuge diz: peraí, você não ouviu o que a pessoa vai dizer. E mulher é assim. Você ouviu ela, maioria, né? Nós estamos falando por terra, assim, tá? Você ouviu. Aí você expressa: concordo com isso, concordo com isso, concordo com aquilo, concordo com aquilo outro. Aquilo foi bem colocado, aquilo foi bem feito, aquilo você está certa, aquilo você está errada. Porém, nisso aqui eu não concordo com você. Também não falo mais com você. Tudo que eu falo com você, você só é contra, só é contra mim. Você nunca dá. A mulher falou 10 coisas, ele concordou com 9, discordou de uma. Para a mulher discordar de tudo. Pastor, o que a gente faz? Carrega com a cruz. Essa é a verdade, é relacionamento. Por que o senhor está abordando assim? Porque tem gente entrando em casamento pensando que tudo é flores, e não é. Esses dias um camarada chegou para um pastor e disse assim: tenho 20 anos de casado, eu nunca briguei com a minha mulher. Pensando que o pastor ia elogiar, o pastor disse assim: tem certeza que você está casado? Meu irmão, viver 20 anos com uma pessoa e nunca brigar com ela. Aí, pastor, namoro de crente, tem briga? Não tem agressão, não precisa de lei Maria da Penha. Mas de vez em quando tem problema. Até a natureza é assim, meu irmão. Todo dia é sol, não tem dia que chove. Aí choveu, os crentes de açúcar ficou tudo em casa, vendo pela TV. Choveu, tem dia que no casamento tem uns raios, umas trovoadas. E tem que ter sabedoria. E crente tem que ser inteligente até para brigar. Para brigar, tem briga que é inteligente, meu irmão. E outra, a coisa que é todo mundo na discussão, diga: meu amor, amanhã a gente vai. Vamos parar aqui. Vamos pôr. Você está nervosa? Eu também. Por quê? Porque a natureza humana, eu estou falando em tese, a natureza do homem, ele ofende quando ele fica nervoso. É por isso que não é bom discutir relacionamento nervoso. Na natureza do homem, ele ofende. Aí no outro dia a mulher vem para ele: meu amor. Ela não vai falar meu amor no outro dia, eu estou romantizando a coisa. Você me ofendeu. Aí o amor para ele: eu que ofendi? Quando? Não, você falou: eu? E o
oriente o homem e fala assim: fala baixo. Fala baixo. Ela fala assim: eu não estou gritando. E se eu gritar, você vai ver só. Então a melhor coisa é não discutir bravo. Espera outro dia. Vá para amanhã. Mas dizer que casal crente, melhor casal crente, tem um momento que tem que discutir, tem ADR. A gente não concorda em tudo. Vamos um pouquinho mais aqui, senão eu não termino hoje. Então, devemos ouvir com o propósito de entender realmente o que a outra pessoa está transmitindo. Tem gente que ouve e já vai tirando conclusão. E aí, ouvir com atenção é fundamental na comunicação. Ouça sem pré-julgamento. Ouça sem interpretar a pessoa enquanto ela fala. Ouça esperando a pessoa acabar de falar. É interessante que no diálogo não é importante só ouvir, também é importante falar. Porque ou coisa difícil é você falar com uma pessoa que ela não fala nada. Até o lado da igreja de vez em quando fala. É horrível você falar com uma pessoa. A gente não fez libras e nem linguagem facial. Tem que falar, fala. Mas tem gente que é tão bom que ele fala igual uma metralhadora. Ele não quer dialogar, ele só quer metralhar outra pessoa com palavra. E aí entenda uma coisa: toda vez que você for alguém que no diálogo fala com uma metralhadora, você vai ter um ouvinte com um escudo. Então espera a pessoa falar. Já viu que tem gente que não deixa os outros falar? Fala. Quando chega a sua vez, ele muda de assunto. Tem gente no casamento que é assim: fala tudo que quer falar. Na hora de ouvir, né? Tem mulher que tem um gatilho. Ela fala. Na hora do marido pegar, ela chora. Dá vontade de falar: minha filha, eu nem bati ainda, você chorar. Tem mulher que é terrível, não sabe. Eu estou dizendo isso para a gente ver a realidade. É realidade. Não adianta a gente querer fantasiar. Os nossos casamentos são bons, são uma bênção, mas não são perfeitos. E é um ajudando o outro. Então, amados, Provérbios 18 e 20 diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, preste atenção no que você vai falar. Pense antes de falar. Não fale a primeira coisa que vem na mente. Pense, reflita. Porque depois da palavra lançada, a única coisa que resta quando é uma coisa equivocada é pedir perdão. E eu não estou aqui para ofender as irmãs, não, mas dentro da realidade. Mulher tem uma dificuldade de pedir desculpa, irmão. Dá uma olhada nas palestras de casal. A mulher é assim. Falando em linhas gerais, a gente pensar, ninguém se ofenda, não. Estou ofendendo as mulheres, nem estou contra vocês. Fez alguma coisa que ela está errada. Ela faz algo de carinho para o marido entender que ela está pedindo desculpa. Ela prepara um prato que ele gosta de comer. Ela faz uma atitude de carinho. Quando o homem faz algo errado, não vai ele fazer carinho. Não me toque! Você me magoou! Eu acho que estou pegando só para gente perfeita. Não entendi nada. Mas é assim. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Olha que interessante. A comunicação eficiente exige que quem fala o faça de maneira correta. E quem ouve também esteja atento para entender corretamente. Vou dar um exemplo. Ali na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, na entrada do Rio, tem um viaduto. E popularmente se chama Viaduto dos Cabritos. Então você quer identificar aquele viaduto, aquela localidade, você diz assim: onde é o Viaduto dos Cabritos?
Porém, esse não é o nome do viaduto. O nome do viaduto é uma homenagem ao engenheiro que projetou aquela elevação sobre a rodovia. E o nome do engenheiro é Oscar Brito. Mas em algum momento eu digo, sabe o Oscar Brito? Aí ficou Oscar Brito. Onde é que é o viaduto Oscar Brito? E não tem cabrito nenhum, meu irmão. É Oscar Brito. Onde é que se errou? Comunicação. Tem uma cidade do Rio de Janeiro que se chama Ilha de Mangaratiba. Só que a cidade não é uma ilha. Apesar de ela ter ilha próxima, essa cidade não é uma ilha. E aí eu fui perguntar por que se chama Ilha de Mangaratiba. É que antes de ser uma cidade era uma fazenda. Fazenda Mangaratiba. E o nome do dono da fazenda era William. Então se dizia, ao invés de dizer, vamos lá na fazenda do William de Mangaratiba, dizer, vamos lá no William de Mangaratiba. Aí ficou Ilha de Mangaratiba. É William, não é ilha, é William. Que é isso? Comunicação. Então quando você estiver falando com o seu cônjuge, procure falar com calma. Para que correr? Para que metralhar toda a palavra? Procure falar com calma para ele entender. Tem gente que fala, a gente não consegue entender. É porque se vai casar 3 dias, ninguém quer saber. Está vendo? Não entende, nem me ouve. Irmã, fala de novo, irmão, depois de entender mesmo, só falou tudo enrolado. E homem também. Tem um que fala pelo meio dos dentes. A mulher diz, o que foi, amor? Você não fica assim, não. E homem tem uma característica, principalmente o homem cristão, ele não gosta de briga. Então a mulher fala com ele, ele vira as costas no redunda, eu vou te matar, amor, só vou assim. Aí a mulher fala, por quê? Te amo, amor. Isso é uma benção, né? Se pudesse te matar, filho do Satanás, atormentando a minha vida. Aí a mulher diz, você está falando o quê, bem? Eu estou dizendo que você está bonita. Não funciona. Dialoga, abre diálogo, tem essa liberdade para dialogar. Entenda, nós falamos português e a nossa língua portuguesa, uma mesma palavra pode ser usada para vários sentidos. Por exemplo, vamos falar da palavra graça. Olha que coisa, é pequeno, não tem jeito de fazer uma coisa grande, mas graça, tá? Me ajude aí. A única palavra que vocês vão falar é graça. Vamos lá, vamos fazer comigo? Nós somos salvos pela graça. Amanhã haverá culto na casa da irmã. Graça. A comida será servida de graça. Essa piada é sem graça. Afinal de contas, qual é a sua graça? Primeira graça, favor imerecido. Segunda graça, nome próprio feminino. Terceira graça, fala de gratuidade. Quarta graça, fala daquilo que não tem sentido. E quinta graça, fala do nome de alguém. Uma palavra só, serviu para tanta coisa. E por que não falar da palavra coisa? Pega aquela coisa para mim. Amor, vamos de coisa. Vamos lá naquela coisinha. E coisa virou até verbo, né? Cadê seus pais? Estão coisando lá. Entenda que o texto que diz que ao se casarem o homem e a mulher se tornam uma só carne, porém eles permanecem em 2 universos, o universo feminino e o universo masculino. Se unem, são 2 uma só carne, estão casados, mas os universos são paralelos, não são iguais. Por exemplo, o homem chega empurrado no gato, aí a mulher diz assim para ele, o que aconteceu, amor? Ele diz, nada. Nada para o homem é nada. Ele vai tomar banho para jantar e vai dormir. Nada. Aí o homem chega em casa e a mulher está empurrada. Aí ele pergunta assim para ela, amor, aconteceu alguma coisa? Nada. Quem já passou por isso? Não levante a mão. Aí você pergunta de novo. Estou vendo que você nada. Aí você pergunta, filha, você não está normal. Não aconteceu nada. O nada do homem é nada. O nada da mulher é tudo. Lá pela 7ª vez ela começa a falar, você vai me ouvir? Meu irmão,
quando a sua esposa disser assim para você, você perguntou, ela disse nada. Na hora que você conseguiu abrir o cofre, ela disse, você vai me ouvir, pega uma cadeira com a almofada, senta e diga, amor, fique à vontade. Porque se ela começar a falar e você parar de dar atenção, o nada vai virar tudo perdido para você. Então, é diferente, é o mundo delas. O homem é racional, é linear. O homem é linear. A não ser que seja, e aí eu tenho que falar só de mim, a não ser que seja uma mudança muito radical, eu não percebo um corte de cabelo pequeno. Eu não percebo uma pintura de cabelo. Às vezes eu percebo. Aí já passei muita vergonha. Chegar e aí encontra uma irmã na igreja e ela diz assim, nossa, Ju, você cortou o cabelo? Eu digo, não cortou. Ela disse, gostou? Eu disse, cortou. E ela falou, nossa, mas José, você retocou? Eu fui olhando assim, dizendo, retocou. E a mulher, quando é assim, ela sabe que, ela diz assim, pelo menos alguém percebeu. Como dizendo, cortei e você não viu. Homem, a visão é linear. Mulher, meu irmão, se tiver um fio de cabelo no bolso do seu paletó, do lado de dentro, ela sabe a cor. Ela vai dizer que esse fio de cabelo no bolso de dentro do seu paletó, loiro, eu não sou loira. Aí você diz, foi a lavanderia. Ela disse, você levou para lavar? Quando? Levei, amor, foi até você que levou. Qual foi a lavanderia que eu vou lá ver essa mulher loira? Homem, a gente não percebe, a gente não tem uma olfatividade detalhada. Tanto é que para nós, Yves Saint Laurent e Avanço é só perfume. Mulher, que cheiro é esse? É suor, mulher. Não é. Não é, mas se for não, homem. Você estava com quem? Mulher não estava, olha esse cheiro. Não me engano. Estava assim. Filho, não estava com ninguém, Deus é testemunho. Não põe a Deus na conversa. Adúltero miserável. Está dormindo no sofá. Vai arrancar esse cheiro das mulheres da vida para lá. Não está com cheiro de nada. É mundo diferente, meu. Elas vão continuar no mundo delas. Então, marido, seja inteligente. Quando você for conversar com a sua mulher, dê atenção integral. Mulher, quando você for falar com o seu marido, entenda ele também. Ele não tem Mulher é um negócio tão tremendo. Você está num ambiente, num restaurante, por exemplo, né? Vamos colocar ali 2, 3 casais. Aí o homem diz assim, galera, vou no banheiro, já volto. Nenhum homem levanta. E se algum dizer, vamos comigo, eu estou estranhando, não vai. Vai brincadeira comigo. Mulher, vai no banheiro. Também vou. Mulher é um negócio tão tremendo que vão as 3 no banheiro, uma senta no vaso, 2 ficam na porta conversando. Então, amiga, querida. Nunca você vai ver um homem assim. Nunca. Se 2 homens forem no banheiro, exclui um que está fora da comida que tinha. É diferente, é um mundo diferente, irmão. Põe 2 maridos para conversar e 2 mulheres. Os 2 maridos conversam meia hora, outra meia hora eles repetem a conversa, outra meia hora eles estão resguardando de esquecer de falar. As mulheres falam 3 horas sem repetir palavra. É capacidade. É diferente, meu irmão. Tanto é que de vez em quando, né, você vê os 2 homens olhando para as 2 mulheres, pensando assim, aonde elas arrumam tanto assunto? Aonde elas conseguem falar tanto? E elas riem, daqui a pouco elas choram. Diálogo é um negócio tão tremendo que a gente precisa entender a nossa missão. Por exemplo, se você vê alguém falando de você, qual é a sua percepção? Fofoqueiro, mexeriqueiro, falador. E você falando dos outros? É que eu sou observador sincero. Porque é muito fácil. É a síndrome do
feijão no dente. Já viu a pessoa com feijão no dente? Ela ri, o feijãozão tá lá. Por quê? Porque só o outro consegue ver o feijão. Aí teve alguém que quer dizer: hã? Aí passa a língua. Saiu? 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 Por quê? E defeito nosso é assim, meu irmão. E no casamento, o seu marido e a sua esposa é quem vê o feijão no seu dente. Mas se você não der a liberdade para ele dialogar com você abertamente e falar dos seus defeitos sem você se ofender, complica. O camarada chegou lá e disse: minha filha, vou recorrer. Minha filha, você grita demais. Eu não grito! Você está me ofendendo. Por isso que eu não gosto de falar com você. Irmã, é ele que está ouvindo, né, irmã? Porque quem fala, Deus é tão sábio que quando eu altero o meu tom de voz para cima, a capacidade de ouvir é diminuída. Então a pessoa que está gritando não percebe que está gritando. É aquela galera que tem fone. Já viu essa molecada com fone hoje? Você fala com ele e diz assim: lá em casa eu digo: tire essa porcaria do ouvido, para você me ouvir no tom certo e parar de gritar. Eu não estou gritando, pai! Está gritando sim, abençoado. Tira essa porcaria. Olá. Quem se relaciona precisa entender o universo do outro. Tem um texto em Mateus que diz assim: aquele que deita pérolas aos porcos não faz. Então Cristo diz: não deitei as vossas pérolas aos porcos, porque eles pisarão e avançarão em você. Pense comigo uma coisa. Eu ouvi um pastor falar disso, que é tremendo. Aquilo que é pérola significa aquilo que tem valor. Tem coisa que tem valor para você, mas não tem o mesmo valor para o seu cônjuge. Já viu o marido que vai comprar carro para a esposa? Ele compra um Fusca. Não, vai aprender a dirigir, tem que aprender a dirigir de Brasília. Aí a mulher entra e diz assim: onde é que é o ar-condicionado, mano? E o câmbio automático? Né? Tirando o meu vidro, onde é que você tem um Fusca do câmbio automático? Eu gosto de galinha caipira. Aí às vezes eu vou na casa dos outros. A pessoa gosta de salmão, molho de alcaparra. O que ela vai fazer para mim? Salmão com molho de alcaparra. O salmão com molho de alcaparra é o melhor para mim ou para ela? Para ela. É o que ela gosta. Pastor, o senhor não vai comer? Claro que for. Mas não é o que eu gosto. Eu não estou dizendo que eu não gosto de salmão, tá? Eu estou dando um exemplo livre, eu gosto muito de salmão. Fique à vontade de fazer, não há problema, pode me convidar que eu vou com toda a humildade. Mas, às vezes nós queremos que a pérola nossa seja o que eu gosto. E nem sempre é. Então, no casamento, você precisa aprender o que o cônjuge gosta e não o que você gosta de dar. Tem marido que dá flor para a mulher e a mulher tem alergia. Ele chega com a voz, a mulher começa: aí pergunto para ela: amor, você não gostou? Como é que eu vou gostar de alguma coisa que me dá alergia à inteligência artificial? A mulher não gosta de brinco, ele vai lá dar um brinco para ela de aniversário, ela não gosta. É igual, né? Vai dar presente para o marido, é só meia. O bicho deve ser uma centopédia, tanta meia que ganha. Descubra o que seu marido gosta, descubra o que a sua esposa gosta. Dê a pérola, que é pérola para ele, não para você. E marido mão de vaca, então, só o sangue de Jesus. Não vamos nem entrar para a fobia. Outro ponto importante a se destacar, e eu estou terminando, não o texto, mas outro ponto importante a se destacar é que gritar não é um recurso da boa comunicação. E por mais que você diga algo bom, eu estou
estou falando da comunicação de casal, tá? Não estou falando da pregação pentecostal, eu não estou falando que você está lá no setor, está tudo barulhento, você tem que levantar a voz para outra pessoa ouvir. Estou falando dentro da comunicação do casal e da família. Por mais que você fale uma coisa boa, na comunicação do casal, o gritar é ofensivo. No relacionamento com os filhos também. Uma coisa é você dizer para a pessoa: eu te amo. Você está muito bonita hoje. Outra coisa é dizer: eu te amo. Nossa, como você está bonita hoje. Satanás te perdeu. Por mais que você está falando uma coisa boa, é ofensivo. E tem gente que não sabe falar sem gritar. Dá uma ouvidinha. Como é que eu faço, pastor? Pede para quem está te ouvindo gravar você. É que nem ronco, né? Todo mundo diz que não ronca. Acha alguém que seja sincero e dizer: eu ronco. Só que não uma carreta para um carro. Não. Fala assim: não ronca. É ronca? Não ronca. Ronca. Ronca sim. Tem gente que ronca trocando de marcha. Trocando de marcha. Tem gente que é carreta fazendo reduzida. Tem gente que se acorda. Eu já aconteceu comigo de acordar com meu próprio ronco. Senhor, que tragédia. E aí você vai dormir a noite inteira. Tem gente que ronca tanto que não dá para dormir do lado, meu irmão. Tem marido que acorda de manhã com as costelas tudo doendo e pergunta: filha, é que a mulher está querendo dormir. Então, assim. Tem mulher que fala assim: marido, vira de lodo. Você identificou, né? É alguém recebendo a mensagem. Vira de lodo. Rompa para a parede. Tem mulher comprando aquele negocinho com o nariz do marido. Ele usa 2 dias, esquece, e a brincadeira volta de novo mais forte. Meu irmão, mas o quanto, principalmente com o filho, nós vamos falar um pouquinho do relacionamento com o filho, gritar com o filho, apesar que às vezes eles nos instigarem a, deve ser evitado. Fácil? Ah, não é fácil. Filho tem o dom espiritual, emocional, eclíptico, de marketing, de esquentar a gente. Você está falando com a santa criatura, e ele se finge que não está entendendo. Você está chamando ele está te olhando, e ele fica te olhando com aquele olho de gato de ponta. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, feliz. Nossa, só grita comigo. Fala, parece ser novo, abençoado. Parece que tem 1 quilo de cera no nariz e no ouvido. Não ouve. Então, não vamos pintar de bonito. Tem dia que não dá, meu irmão. Né? É igual marido e mulher, né? Quando a mulher te chama pelo seu nome, o inimigo entra. Quando a mulher te chama pelo nome, Ângelo, eu disse: lasquei. Não. Mas pastor, não é o seu nome. Quem é casado entende o que eu estou falando. Tem aquele, sabe aquele apelidinho? Joaninha, amorzinho, amor, love, querida, Ju, D, G, C, aquelas coisas monossilábicas, pra, pri, a, su, mi, canta. Mas quando chama pelo nome, Ângelo, já me gela até a alma, assim. O espírito sai do corpo, assim. Jesus, começa a orar: Senhor, me faça desaparecer. Leva-me como o Senhor levou Felipe, a um deserto qualquer, coisa forte. Efésios 4,31 diz que a gritaria precisa ser retirada de entre nós. A gente gosta daquelas coisas de, né? Do pentecostal, né? Olha para o teu irmão e diga: você está lindo. Olha para o teu irmão e diga: Deus é na sua vida. Dá vontade na sua dizer: olha para o teu irmão e diga: para de gritar.
grita, meu irmão. Tem gente que está na rua de baixo, grita até o vizinho do quarteirão de cima, põe a mão no ouvido. Senhor, essa serva de Deus, acho que sabe lá Deus. Gritar, na maioria das vezes, se torna expressão ofensiva. Olha que texto que a gente termina com ele, porque o horário já deu. Provérbios 15:1, eu vou ler na NVI. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. No casamento, geralmente, a gente tem que escolher entre ser feliz e ter razão. Ser feliz e ter razão não andam de mãos dadas. Você precisa escolher. Ou você é feliz, ser feliz não existe. Ou você é feliz, ou você tem razão, meu irmão. Por isso que a Bíblia manda você amar a sua esposa. Escolha. Porque senão vocês vão ficar discutindo a vida toda. Quer um parâmetro interessante para discutir? A gente tem um ditado, a gente não, porque eu não uso, né? Mas que roupa suja se lava em casa, ou seja, lugar de brigar é em casa. Quando você for ter uma DR em casa, pense que você está no meio das pessoas. Você pode ter, eu já vi, né? Andando por esse Brasil afora, eu já vi de tudo. Já vi casal brigando no final do culto. A mulher inviste no marido, trava. Aí chegou uma outra mulher e tocou nela. Automaticamente. A paz do Senhor. Estava brigando o marido, falando, voltando para o papai de cachorro. Alguém tocou. A paz do Senhor. Tudo bem? Sim. Que bom. Como foi bom demais? Aí a mulher vai saindo e ela faz assim. Não sonho para mim. Assim, irmã. Meu marido no meio dos outros. A esposa fala e ele não entende. Ele diz assim: amor, pode repetir? Vai ver no privado. Quer? Você falou? Duvido que você fala de novo, miserável. Você está no meio dos outros. Ô amor, pode repetir? Querida. Então, quando você for brigar no privado, pense que você tem alguém vendo. Deus. Você teria coragem de brigar na frente de Deus? Xingar seu marido na frente de Deus? Xingar sua esposa na frente de Deus? Aí eu deixo uma reflexão. Será que quando você estava brigando, Deus saiu? Já imaginou se Deus fosse vingativo com a gente? Quando a gente estivesse entrando? É que no céu não se casa nem dá em casamento, então não vai ter DR. Mas já imaginou se tivesse? Deus chamasse o casal e dissesse assim: vem aqui, deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui. E abrisse na tela assim as nossas brigas íntimas lá dentro de casa. Lembra desse dia? Senhor, eu estava lá filmando e gravando. E ele dia que você xingou tudo a serva de Deus, é mais novo se Deus passasse ao vivo lá no céu. Vamos fazer uma retrospectiva do seu casamento na terra? Já imaginou? Você ficaria com vergonha? Então é só melhorar. A gente consegue. Casamento não é perfeito. Casamento não é um conto de fada. Casamento não vem pronto, mas é de Deus. E a gente não precisa desistir porque tem problema. Problema se resolve. Problema se resolve. Se o seu carro um dia falha, não liga, você joga ele fora. Bateu lá, não pega. Você joga o carro fora? Você não vai procurar consertar? Lá a sua casa está com uma goteira. Você pega a primeira pessoa na rua e diz: pega essa casa para você, essa goteira de Satanás, pega essa casa. É isso. O que você faz? Conserta a goteira. Casamento é um problema? Tem muito certo. Mas parece que a gente não valoriza isso. Hoje os casais estão assim. Qualquer coisa, a primeira palavra que vem na boca é divórcio.
Vou tirar da cá. E o outro diz, larga mesmo, também estou querendo. Eu era mais feliz sem você. Mentira. Essas mulheres completam a gente, irmão. A gente não vive sem essa serva de Deus, não. Elas aprumam nós, elas dão uma ajeitada na gente. Elas melhoram a nossa vida, isso é verdade. E a gente também ajeita a vida delas, meu irmão. A gente também abençoa a vida delas. Elas também não vivem sem a gente, não. Não, você vai ver. Teve tanto tempo para namorar, para conhecer os defeitos, para ver, vai separar agora por quê? Não separa nada. Jesus vai dar graça, vai consertar. Você não joga o carro mais financeiro porque ele não pegou, você não dá a tua casa para ninguém porque ele pegou, então não faça isso com o seu casamento, porque foi Deus que te deu. Você não dá nem glória, né? Conserta. Só que para consertar tem tudo, né? Semana que vem a gente fala mais um bocadinho. Semana que vem eu vou falar do pessoal que finge que não tem problema. Vai estar lá na sua casa. Está tudo bem, o filho está morto, o marido está desviado, está tudo bem. Tem hora que você tem que parar e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Mas isso é para terça-feira, porque hoje eu extrapolei o horário. Mas vamos dialogar.